noite a todos. A chuva que está muito forte, eu não ouvi direito. Boa noite. Com a graça de Deus, temos a oportunidade, mais uma vez, da tarefa, do trabalho, de trazer o Evangelho de Jesus e que, com a graça de Deus, sobre as luminosas orientações dos Espíritos, que nos auxiliam ainda mais no esclarecimento da mensagem evangélica e crística do Mestre amado Jesus. Primeiramente, nós temos que dar graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, independente das nossas dores, das nossas aflições, dos nossos problemas, sejam quais forem os motivos, que na grande maioria das vezes não são tão bons, que nos trazem aqui, pela aflição, pela problemática, pela dificuldade. Nós temos um desejo especial em nossos corações. Quando nós recorremos à casa espírita, a um templo religioso, é a busca da ligação com Deus. Por isso do nome religião, que é oriundo de religar, nos ligarmos novamente ao Criador. E na busca do Criador, nós temos a oportunidade de buscarmos a nós mesmos. Aí vocês podem dizer, mas como assim? Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, quando procuramos a Deus, estamos procurando também nos encontrar. E aí nós podemos ter claro que as pessoas que são felizes, as pessoas que têm as suas vidas especialmente realizadas, não só pelos pontos materiais ou financeiros, pessoas que às vezes passam dificuldades sensíveis, expressivas, mesmo assim demonstram felicidade, alegria de viver, porque acabam se encontrando especialmente. E quantos outros abastados, repletos de condições especiais que se diferenciam entre o meio social em que vivemos, são ricos aos olhos dos homens, materialmente, financeiramente falando, e mesmo assim encontram-se infelizes, tristes. Podem ter absolutamente tudo, mas encontram-se em um pesar, encontram-se em uma infelicidade profunda e não são de forma alguma realizados. E aí busca a todo instante, nos prazeres muitas vezes mundanos, as realizações para as suas necessidades. E nós sabemos, e não podemos mais alegar desconhecimento, porque entendemos o perfeito intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, e sabemos o que é eterno e o que acontecerá daqui para frente depende muito das nossas ações, e que somos os artífices de nossas vidas, responsáveis absolutos pela condição de felicidade ou de infelicidade que nós estaremos sujeitos. Jesus, em dado momento da história, nos diz: vós sois deuses, poder fazer o que eu fiz e muito mais. Quando Jesus nos deu esta anunciação, quando Jesus nos ofertou essas palavras, não foi facultado a nós poderes de super-heróis, mas foi dado a nós a responsabilidade pela nossa existência, e que está em nossas mãos a possibilidade de sermos felizes. As pessoas abatidas por doenças que acometem o corpo físico têm que, de certa forma, trabalhar mentalmente a possibilidade da cura. E aí no centro espírita nós temos tratamentos muito distintos, onde nos são orientados através do atendimento fraterno, depois das palestras públicas, porque nesse exato momento a espiritualidade opera em nós tratamentos especiais. No simples desejo de virmos à casa espírita, desde esse momento, desde o nosso momento de desejo de vir à casa espírita, a espiritualidade já nos envolve e já nos trata. Somos submetidos aos passes
que é um tratamento magnético através da imposição das mãos, onde existe uma troca energética, onde o tarefeiro, classificado como médium, que é o medianeiro, oferta ao assistido uma energia positiva que reconstitui as condições, inclusive celulares, organizando os chakras, promovendo uma sensação de bem-estar, fazendo o afastamento de toda uma noure de pensamentos negativos, de influências não tão positivas em nossas vidas. Fora isso, nós também administramos a água fluidificada, que nesse momento são colocadas soluções medicamentosas nesta água para que a gente possa administrar como elixir, e todo esse composto de tratamento auxilia a reconstituição das condições de saúde do indivíduo. E nós somos movidos por uma esperança que é determinada como fé. Fé é o desejo ardente de querer. Nós fazemos uma divisão em nossas mentes. Nosso estado de aflição, fazemos um divisor de águas e nos imaginamos numa condição futura melhor do que estamos. E movidos por essa fé, nós buscamos esse auxílio e, na grande maioria das vezes, somos auxiliados. O sofrimento, a dor, que nós podemos classificar como prova ou expiação, faz parte da nossa existência. Nós não estamos em um mar de delícias, como muitas vezes imaginamos estar no paraíso. Mas o enfrentamento da dificuldade faz todos nós crescermos. Quantos de nós que aqui estamos presentes, analisando a nossa vida há algum tempo atrás, nos percebemos e podemos dizer assim: se eu enfrentasse a dificuldade que eu enfrento hoje, há algum tempo atrás, talvez não teria o mesmo entendimento, nem a mesma força e disposição para o enfrentamento do problema. Ou seja, a casa espírita, a orientação cristã, a elucidação que a doutrina, a filosofia espírita nos proporciona, nos deixam mais resistentes, mais dispostos, mais fortes, mais tenazes. Ou seja, com mais condição de enfrentamento do problema. Por isso que nós estamos vindo aqui, para unir também forças, coragem e disposição para o enfrentamento da vida, que com certeza não anda sendo fácil. Essa condição introdutória toda foi para que a gente pudesse entrar no tema da noite, de falar de amor. Quando nós falamos de amor, as expressões ou os sentimentos que vêm em nossa mente são diversos. Podemos pensar na relação de amor entre pessoas de sexo oposto, um homem e uma mulher. Podemos pensar nas relações de amor, uma situação especial de pais para com seus filhos. Quando falamos na situação de amor, é a resposta das nossas atitudes pelo amor que recebemos dos nossos afetos, sejam amigos, parentes, pessoas do nosso convívio diário ou aquelas que sequer conhecemos, mas demonstram por nós respeito, gratidão, parcimônia e uma série de outras qualidades que nos colocam em uma relação de amor. Mas o amor ensinado por Jesus vai além das visualizações simples da expressão da palavra. Jesus, quando pronunciou a palavra amor, fez estremecer a terra. Os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Jesus, a segunda revelação divina, nos apresenta primeiramente um Deus de infinito amor, que não é um Deus punitivo, aquele Pai que vai aplicar castigos a todos aqueles que cometem faltas de qualquer natureza, sejam pequenas ou maiores. Nós temos um Deus que nos compreende, que nos ama, e é aquele Deus da parábola, quando Jesus disse: nós que somos pais e que não somos tão bons assim, se um filho nos pedir peixe, não temos coragem de oferecer uma serpente. Se um filho nos pedir-nos pão,
nós não teremos coragem de ofertar a esse filho uma pedra. Nós que não somos tão bons assim, quiçá Deus, o Criador, o Pai de infinita bondade. Só que as nossas rogativas são muito diferentes das nossas necessidades. Nem sempre aquilo que pedimos, seja na oração, ou no desejo, ou no planejamento estratégico das nossas vidas, muitas vezes não é aquilo que precisamos. E o Pai, na sua inteligência, não nos concede, para que a gente tenha uma melhor visão, uma melhor interpretação da circunstância e que saibamos pedir o que nos é necessário. Quando nós pedimos a saúde, é um pensamento e é um pedido direto, porque a saúde física é o que nos deixa em condições saudáveis para o enfrentamento da vida. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Pode levantar a mão, um de cada vez, porque quando levanta a mão todo mundo, a gente se confunde e perde a ordem. Alguém tem dúvida? Pode mexer a cabeça. Não? Ou sim, tenho dúvida. Aí eu já vou procurar esclarecer. Obviamente que não. Mas quantas vezes nós estamos gozando da saúde perfeita e a procrastinação, o desânimo, a falta de vontade nos toca o corpo, a mente e as nossas ações. Somos dotados do que necessitamos, temos a saúde que precisamos e não temos sequer a condição ou a coragem de tomar atitude. Por isso que pessoas acabam enfrentando dificuldades e agravando ou amontoando sobre as suas cabeças uma infinidade de problemas. Vamos deixando para depois, vamos ouvindo o cancioneiro popular e menos o Cristo. O que é isso, filho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou seja, um barco sem rumo, sem ter alguém no timão, qualquer direção que nos leve vai ser boa. Agora, se nós temos propósitos, direções, caminhos a seguir, nós temos que assumir o controle da direção dessa embarcação, assumir o timão desse navio para irmos aonde necessitamos e aonde precisamos ir. Independentemente dos nossos desejos, independentemente do que queremos alcançar na condição material e financeira, o que devemos querer absolutamente é o processo de evolução. Não é isso que a doutrina nos orienta? Sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. E se precisamos evoluir, nós precisamos amar mais, porque aquele que oferta despretensiosamente amor tem a sua vida mais feliz. Pessoas que não esperam do outro absolutamente nada, mas agem no bem e agem pelo bem comum, acabam sendo mais felizes, mesmo porque as nossas consciências estão muito mais tranquilas. Nós devemos agradecer nesse instante as benesses que Deus, por intermédio das ações da natureza, nos fornece nesse instante a chuva, que toca o nosso solo árido, que enfrentamos uma crise hídrica das mais severas da nossa história e que esta crise não é um castigo de Deus, mas um alerta a todos nós pelo descontrole e a falta de compromisso com a economia, com respeito ao próximo. E agora nós percebemos que a falta da água é tão dura e tão severa porque atingiu o maior estado do Brasil, São Paulo. E os nossos irmãos no norte e no nordeste, que já enfrentam as dificuldades da seca há quanto tempo? Há quantos anos?
E quais eram as nossas preocupações ou os nossos atos de amor para com eles? Dizíamos ou agíamos que isso não é responsabilidade nossa, que nós não tínhamos culpa desta circunstância e que era de responsabilidade do poder público a administração e os cuidados para com esses irmãos que residem nessas regiões áridas, secas e com dificuldade e falta de absolutamente tudo. E aí criticamos esses irmãos quando migram para a capital na busca de uma vida melhor. Exercemos preconceito para com eles, não temos compreensão para com as dificuldades deles, e eles acabam vindo para cá e sobrevivendo em condições subhumanas, mas que mesmo assim é muito melhor do que o enfrentamento da região onde vivem. E quais os cuidados que nós temos para com eles? Colocamos-nos em situações de trabalho semi-escravo, não conseguimos ter uma assistência social mobilizada pela sociedade, independente do poder público. Nós criticamos a falta, às vezes, de educação dessas pessoas, mas cada um pode ofertar aquilo que tem. E se eles não tiveram formação, se eles não tiveram família estruturada, se faltou alimento na fase importante do desenvolvimento infantil, se faltou escola para o processo de educação, qual exigência devemos ter para com eles? E se alguém parte na defesa destes menos afortunados, é mal visto ou mal classificado. Nesse instante, não estamos fazendo apologia a partidos políticos, não estamos fazendo apologia a nenhum processo de discriminação ou não, mas nós estamos criando nesse instante um processo de consciência. Quando nós não temos a condição do entendimento de um familiar, que este foi colocado em nossas vidas para que a gente exercesse e aprendesse os caminhos do amor, existe uma finalidade justa, objetiva, especial daquela família que encarna e que o objetivo principal é que haja a evolução conjunta de todos aqueles membros. Não é para ter destaque especial ou exclusivo de algum membro, mas é para, de todas as formas, assim que possível, da melhor maneira, que todos evoluam conjuntamente. Filhos, pais, irmãos, sogro, sogra, cunhado, aquele núcleo social que é a primeira escola da vida, que nos prepara para o enfrentamento das outras escolas. E se nós não exercemos o amor nas nossas residências, nas nossas famílias, como poderemos exercer o amor no meio social em que vivemos? Para exercer o amor, para praticar o amor, exige de nós inteligência e compromisso. Não é realmente simples amar, mas não é impossível. As nossas crises de consciência são confundidas com as nossas crises existenciais, que são as nossas insatisfações. Mas a crise de consciência é quando nós nos arrependemos de atos, de ações equivocadas e que procuramos novamente, através dos processos introspectivos, de meditação, de análise de consciência, traçar um paralelo, fazer um divisor de águas e começar uma vida nova. Por isso que após cada palestra pública, por isso que após a cada ida ao centro, nós saímos daqui um pouco mais de bagagem para nos tornarmos melhores. Aí as pessoas podem pensar, o Flávio, palestrante, nesse instante está sendo vaidoso, porque parece que a sua anunciação
desperta na audiência uma condição nova, quase que uma condição milagrosa, e transforma o ser. Não, nós temos o nosso ouvido muito perto da nossa boca, e nesta ação de falar sobre o amor, que nesse mês, no dia 11, que é hoje, ou 12? 11, eu já dei 7 palestras iguais. Quanto é a minha necessidade no entendimento do amor? Me permitam fazer algumas analogias particulares. Quando eu ia por uma palestra, minha filha me requisitava minha atenção, e eu, atrasado e querendo passar um recado para minha esposa, agi quase que com brutalidade na atenção de uma criança que me requisitava minutos de amor. Hoje meu carro ficou na oficina e eu, por amor, deixei o outro veículo com a minha esposa e achei por bem vir de trólebus e peguei justamente o de São Mateus. Fazia algum tempo que eu não tinha esse itinerante, e as pessoas com falta de amor naquele instante, antes de entrar mesmo na embarcação ou no ônibus, eu já estava criticando, vindo para dar uma palestra na casa espírita. Esse senhor não anda, a bolsa dele é grande demais, ele travou na catraca. Eu perguntava para o motorista se na parada Timor aquele ponto era ponto daquele trólebus, se sim, se não tinha pegado ainda, e ele não sabia. Aí eu pensava comigo, como que o motorista não sabe? Se o motorista não sabe, então para onde eu vou? E naquele instante eu começava a observar que tem uns bancos de outras cores e uma placa bem clara, que era para cadeirantes, idosos, gestantes e mulheres com crianças de colo. Tinha alguns rapazes fortes, normalmente aqueles caras que vão à academia, o braço do cara era maior que meu peito, dormindo num sono de Cinderela, naquela banca. E eu naquele instante exerci uma crítica. E chegando perto da parada Timor, a minha consciência com relação às problemáticas mudaram. Aí eu pensei no senhor da bolsa. Você acha que ele queria dar com uma bolsa daquele tamanho, num ônibus lotado, só para atrapalhar os outros? Sabe lá de onde ele vinha para poder trazer aquele tremendo aparato de transporte? Aquele rapaz que estava ali deitado, mesmo aparentemente muito forte, que horas que ele saiu de casa para trabalhar? Qual é o tipo de trabalho que ele enfrenta? Será que ele não se sujeitou até às críticas para ter algum momento de descanso? Será que ele já vai num 3º ou 4º turno de trabalho? Então esses entendimentos nos tornam pessoas mais diferentes. E quando perto da parada Timor eu apertava um botão que não funcionava e o motorista cada hora mais acelerava. A vontade que eu tinha de falar, esse botão não funciona, mas naquele instante eu pensei assim, motorista, essa é a Timor, para que ele pudesse parar. A minha sorte é que alguém acenou no ponto e ele parou. Eu fiz uma luta danada para sair do ônibus e aqui estou. Mas o entendimento era especial, e quando eu estava no caminho eu falava assim, eu vim aqui tantas vezes e nunca choveu. Lá na esquina começou aquela garoa, e grossa. Aí eu pensava assim, que uma vez eu assistia o Discovery Channel que falava assim, a gente molha mais andando devagar ou correndo? Juro que eu pensei. Aí eu falei assim, eu não posso chegar molhado, então eu não sei se eu corro ou se eu vou devagar. Por vias das vezes eu vim meio mais devagar, porque eu falei assim, eu não vou estar molhado, mas vou estar suado. E aí eu não podia dar graças a Deus, está chovendo, que bom. São pensamentos, às vezes de forma humorada, que nos faz compreender uma condição existencial simples, e que todos os meus pensamentos só afetavam a quem? A mim mesmo. O senhor da bolsa não sabe nem quem eu sou. O fortão do minhoco, muito menos.
E eu lá produzindo sobre as minhas cabeças, pela minha mente, toda essa preocupação que me desestabilizaria a condição de humor, a condição de entendimento. Então nós somos assim. E no livro dos Espíritos nos relata: por que se queixais dos problemas que vós mesmos amontoasseis sobre as suas cabeças? Aí nós estamos pensando num ato de amor que é indireto. E nas atitudes de amor existe o ato de amor direto e o ato de amor indireto. De eu às vezes promover através das minhas ações circunstâncias que beneficiam a coletividade ou que beneficiem a mim mesmo. Porque o tema é amar ao próximo como a si mesmo. E o quão difícil é a análise do amar-se. Tem pessoas que não se amam, gozam de saúde perfeita, são lindas, têm tudo para ser feliz, mas não se gostam. E qual a capacidade que essa pessoa terá de amar alguém? Se eu não me amo, como que alguém vai exercer amor por mim se eu não me amo? E esta condição não é só vaidade, altruísmo ou qualquer outra palavra. Essa condição é a análise profunda da vida. Tenho que dar graças a Deus por tudo que tenho, pois eu entendo a mensagem de Jesus, que quem não é fiel no pouco, não será no muito. E o dia que nessa busca incessante do amor, eu puder ter a condição de receber, eu não vou ter condição de administrar. A pessoa gritará aos meus ouvidos que me ama e eu não poderei ouvir. A outra análise do amar a si e fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Se eu não acho que esta situação é boa para mim, não será para o outro. Eu não sou fã dos ditos populares, mas pimenta nos olhos dos outros não é refresco. Se arde no meu, arde no outro. Pindaí é bom, né? Vai lá, é bom, mas você se sujeitaria àquela circunstância? Você estaria feliz com aquele atendimento? Você, nas suas atitudes do cotidiano, dos benefícios do amor indireto, percebe a ação de terceiros que não respeitam o direito da coletividade? Estamos falando de lei civil, não estamos falando nem de lei divina. Parar em guia rebaixada na frente das casas dos outros não pode. Numa avenida como essa, não pode, porque a pessoa vai chegar na casa dele, ela vai ser obrigada a dar a volta no quarteirão. Alguém já deu uma volta aqui no quarteirão? É fácil? Não é. Imagina para o morador que chega em casa com vontade de ir no banheiro, porque se eu tenho vontade de ir no banheiro, ele também. Não é? São coisas simples. Aquele cara com fome, precisando sair, tomar um banho para se refrescar, para ir para a escola, para ir para uma outra atividade, para ir para o centro espírita, e tem alguém que vai te esperar só um minutinho. Minutinho para quem? Para você? Isso é um ato de egoísmo e de falta de amor. Então, seguir as leis dos homens é muito parecido com o que Moisés realizou há tanto tempo atrás. Moisés, quando nos trouxe os 10 mandamentos, o que ele nos quis ofertar? Uma condição de restauração de ordem pública. Por isso que os 10 mandamentos ainda parecem para nós até alguma coisa muito, nossa, precisa dizer isso? Isso é um mandamento? Naquela época sim. Ó, não matem,
Porque lá era assim: olha, me feriu, eu estou com algum problema, eu vou matar, é meu direito. Não rouba, é um absurdo, não pode roubar. Não adultere, não mude a condição original. Não é só o fato de traição. Adulterar é não mudar a condição original. Já falamos isso em outra oportunidade, né? Um carro com gasolina adulterada, ele anda, mas não anda devidamente. Honrar pai e mãe, uma necessidade. Aquele com quem nos pôs no mundo, que nos deu toda a oportunidade do crescimento, do desenvolvimento, que teve várias noites de sono de uma maneira muito dedicada, e nós, na condição mais simples, não conseguimos retribuir certas coisas que às vezes não são nem atos de amor, são nossas obrigações. Obrigação. Quem tiver a oportunidade de fazer um estudo, ou que tem um enfrentamento dessa problemática de cuidados de pais, ou em idade avançada ou não, procure no nosso Evangelho piedade filial. Leiam o capítulo, são algumas páginas, vale cada palavra. E aí, depois disso tudo, para nós espíritas, cristãos, aí alguém pode levantar a mão: olha, Flávio, eu ainda estou experimentando, eu não sou espírita ainda, vou me tornar um dia. Ainda na doutrina nós temos um monte de gente que usa esses jargões. Não tem essa não, ou eu sou ou eu não sou, não tem meio grau. Eu não sou simpatizante, eu sou cristão espírita. Segundo o Evangelho, um e outro são a mesma coisa. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo: verdadeiro espírita ou verdadeiro cristão. E aí é-me facultado a responsabilidade. E a responsabilidade, faço questão de trazer uma historinha para o fechamento da nossa palestra pública da noite de hoje. Uma historinha do patrono da casa, Simão, o Pedro, o Cefas, que em aramaico Jesus o nomeou pedra, e em latim Petrus, que por isso ficou Pedro, a rocha. Simão Pedro era um dos apóstolos que mais indagava Jesus, e após o ministério itinerante, muitas vezes se reuniam, porque esses apóstolos não só seguiam com o mestre, seguiam também de maneira de grupos, de duplas, para levar a boa nova a todos aqueles que haviam e tinham ouvidos para ouvir. E nesta oportunidade estava Pedro e Tiago, e estava também Bartolomeu e Filipe. Ambos, todos eles, relataram a Jesus circunstâncias cotidianas que despertaram interesses de atos de amor. Pedro foi o primeiro, dizendo que, ao caminhar, enfrentava na frente de uma peça, de uma praça pública, 3 mulheres sendo punidas pelos doutores da lei, sendo açoitadas, sendo maltratadas, e seus filhos desesperados vendo toda aquela circunstância. Pedro, um homem truculento, vindo daquela situação, olhou para Jesus e falou assim: olha, a vontade que Pedro devia ter dizer é o seguinte: eu ia lá e ia sentar a mão neles. Mas nessa atitude, Pedro estava se cristianizando. O convívio com Jesus, ele disse o seguinte: não iria juntar no pescoço daqueles homens, mas de uma forma natural, pedindo clemência, iria pedir para que eles tivessem compaixão daquelas mulheres. Mas aí eu analisei profundamente, mestre, e achei melhor não dar opinião naquela circunstância, porque além de agravar a circunstância, a problemática daquele momento, poderia trazer para nós, para o nosso ministério, ainda algum problema. E o mestre não responde nenhuma palavra, simplesmente ouve atentamente o seu
amado amigo e seu discípulo. Logo, Tiago olha para Jesus e diz: e passei também uma situação muito parecida. Havia uma mulher com uma criança no colo, desfalecida, cara macilenta, com necessidade de alimento, muito provavelmente encontrava-se adoecida. Naquele instante senti meu coração ser tocado especialmente e queria de qualquer forma trazê-la nos meus braços, ajudar na caminhada, sequer às vezes segurar até sua criança. Mas perto dali havia uma reunião de homens e doutores da lei que podiam fazer uma má interpretação minha, mestre, de que eu, além de levar a boa nova, me aproveitaria da circunstância daquela pobre mulher. Poderia nos olhar com um olhar malicioso e até pensar que queria assediá-la. E aí achei por bem passar de lado. Na outra circunstância, Jesus, mais uma vez, pensativo, analisando a circunstância, ouvindo os seus discípulos, dá ouvido agora a Bartolomeu. Bartolomeu disse que a situação que ocorrera com ele era muito diferente. Percebera um homem de uma vida, um ladrão muito provavelmente, que ferido em algum combate ou fuga, vertia sangue de suas vestes vindo do seu peito. Escondido em uma árvore, gemia de dor, e naquele instante ele percebera que podia fazer algo, mesmo para aquele homem de uma vida. Mas aí pensou bem e disse assim: se passa um dos guardas ou um dos doutores da lei e me vê auxiliando, pode pensar que sou seu comparsa. E aí não agi. Achei melhor rapidamente fugir em passos largos daquele lugar e me colocar bem à distância daquela circunstância. Meu coração ainda apertado, não sei se aquele homem veio até a óbito ou a falecer. Jesus mais uma vez abaixa a cabeça, analisa todas as circunstâncias e dá oportunidade da fala para o último deles. Felipe olha para Jesus e diz assim: fui surpreendido com uma circunstância que me daria a oportunidade de levar a boa nova de uma maneira coletiva a mais de 30 homens que vêm em busca de todos nós e principalmente de Ti, Senhor. E eles queriam que eu proferisse naquele instante algumas palavras, que eu desse alguma orientação, que eu naquele momento levasse essa boa nova, apresentasse o Deus de amor e a possibilidade de cura das nossas almas e do nosso corpo. Mas sabe, Jesus, naquele instante me senti tão impotente, incapaz, pois sou ainda dotado, sou ainda possuidor de muitas falhas, de muitos problemas, de muitas imperfeições. Naquele instante, se começar a falar, me acharia indigno de levar coisas tão boas, vindo às vezes de uma boca não tão boa assim. Arrependido, abaixei minha cabeça e segui adiante. Mas Pedro, também tocado por aquelas palavras, ouvindo e vendo a reação de Jesus, o indaga. Pedro tinha essa característica que não precisaria aceitar ou deixar passar de nada. Ele precisaria receber do mestre uma orientação para aquelas circunstâncias que eram tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão parecidas. Todos faltaram com atos de amor. E Jesus esclarece a Pedro: Pedro, vocês foram tomados por um dos maiores vilões das ações do bem, o medo. O medo de querer fazer bem. E a partir do momento da nossa evolução, quando tivermos a consciência do certo e do melhor, venceremos todas as barreiras, inclusive o medo. Às vezes não tomamos nenhuma atitude por medo. Nós às vezes não agimos no bem por medo. Medo da reação do outro, medo de nos sentirmos ridículos, medo de, numa palestra pública, alguém dos presentes me apontar e dizer que não sou tão bom assim. Mas esclareço, agradeço a Deus todo dia
pela oportunidade bendita. Quem sabe, pelas exaustivas palavras, eu possa me transformar. E por acréscimo, trazer para a seara do Mestre Jesus, mas algum coração que se disponibiliza ao bem e ao amor. Essa é a semente que, na pretensão da palestra pública da noite de hoje, todos nós temos. O que queremos plantar no coração dos presentes na noite de hoje é uma semente luminosa do serviço no bem. Todos nós. Não ter vergonha de pedir comida, não ter vergonha de vender um convite, não ter vergonha de dizer que é espírita, não ter medo de absolutamente nada e honrar aquele que um dia sofreu tanto por nós. E das bem-aventuranças, a última delas é essa: bem-aventurados todos aqueles que serão perseguidos por tanto me amarem. Que assim seja, com a graça de Deus.